O sol poente de Lisboa tingia o céu de laranja quando Miguel rasgou o envelope amarelado, suas mãos tremendo como se o mundo inteiro pudesse desabar. Dentro, palavras rabiscadas à mão saltaram para ele como um soco no peito. Eu te amei desde o primeiro dia, e te amarei para sempre, mesmo que o destino nos separe. Assinado por João, o nome que ele enterrara no fundo da alma há 30 anos, num tempo em que o amor como o deles era um crime sussurrado nas sombras de Alfama. Miguel deixou cair a faca que afiava, o metal tilintando no chão de azulejos, enquanto lágrimas quentes escorriam pelo rosto, revivendo o fantasma de um amor que ele pensara morto para sempre. Miguel era um chefe renomado agora, dono do Sabor do Tejo, um restaurante pequeno mas acolhedor no coração de Lisboa, onde os aromas de bacalhau à Brás e pastéis de nata se misturavam ao sal do rio. Aos 52 anos, sua vida era uma sinfonia controlada de panelas borbulhantes e risadas de clientes fiéis, mas por dentro, ele carregava o peso de segredos que o tempo não apagara. Aquele bilhete surgira por acaso, escondido entre as páginas de um livro de receitas antigas que sua mãe lhe deixara, uma relíquia de família que ele vasculhara para um menu especial de Natal. Cada palavra era um eco de 1985, quando ele e João, dois rapazes de 22 anos, sonhavam com um futuro impossível nas ruas empedradas de Belém. Naquela época, Portugal ainda lambia as feridas da ditadura, e o amor entre homens era um tabu que podia custar empregos, famílias e até a vida. Miguel, filho de pescadores do Douro, viera para Lisboa estudar culinária, cheio de fome pelo mundo e por algo mais profundo que ele mal compreendia. João, com seus olhos verdes como o mar da Cascais e um riso que iluminava as noites úmidas, era o filho de um professor conservador, preso entre o dever filial e o fogo que ardia em seu peito. Eles se conheceram numa feira de livros na Praça do Comércio, onde João vendia edições usadas para pagar os estudos de literatura. Miguel comprara um volume de Camões, e ao folhear as páginas, seus dedos se tocaram, um instante que mudou tudo. Aquela faísca inicial cresceu em segredo. Encontros furtivos nos jardins do Palácio de Belém, beijos roubados atrás de muros cobertos de era, promessas sussurradas sob o luar. João escrevia poemas para Miguel, versos que falavam de amores proibidos como os de Os Lusíadas, mas com um tom pessoal, cru, que fazia o coração de Miguel bater descompassado. Tu és o meu mar, e eu o teu navegante perdido, lera Miguel certa noite, encostado a um banco de pedra, enquanto o vento do Tejo carregava o som distante de fado. Mas o mundo não perdoava. A família de João descobriu uma carta, e o escândalo irrompeu como uma tempestade. Ele te corrompeu, gritara o pai, um homem de bigode grisalho e convicções de ferro. João foi enviado para o Porto, para endireitar-se, num internato religioso, e Miguel ficou sozinho, o peito rasgado, cozinhando em cozinhas alheias para esquecer. Anos se passaram como névoa sobre o rio. Miguel subiu na carreira, abriu seu restaurante em 2005, quando Portugal já legalizara o casamento gay, mas as cicatrizes permaneciam. Ele namorara esporadicamente, um designer de interiores em 2010, um músico em 2015, mas nada durava. Sempre havia um eco de João em cada abraço, uma sombra que o impedia de se entregar por completo. Seus amigos, um círculo pequeno mas leal de artistas e ativistas da comunidade LGBTQ+, notavam sua melancolia. Miguel, você cozinha com o coração, mas vive com o passado, dissera Ana, sua sous-chefe e confidente lésbica, numa noite de fechamento, enquanto limpavam as mesas. Ele ria, desviava, mas o bilhete mudara tudo. Naquela noite de dezembro de 2025, com o ar frio de inverno infiltrando-se pelas janelas do restaurante ainda aberto para o jantar especial, Miguel releu o bilhete pela 10ª vez. Eu te amei desde o primeiro dia. As palavras dançavam na página, a tinta desbotada mas o sentimento intacto. Como João escrevera. Quando? E por que nunca o enviara? O restaurante estava quase vazio, apenas um casal idoso no canto, murmurando sobre memórias próprias. Miguel sentou-se à mesa da cozinha, o vapor de um ensopado de marisco subindo como fantasmas. Ele pegou o telefone, hesitante, e digitou o nome no buscador, João Almeida, Lisboa. Centenas de resultados, mas um se destacou, um perfil modesto de um professor de literatura aposentado, com uma foto borrada de um homem de cabelos prateados, olhos ainda verdes, sorrindo para o horizonte do Atlântico em Sintra. O coração de Miguel acelerou. Ele poderia ligar. Mandar mensagem. Ou era loucura reviver o que o destino sepultara? Ana entrou na cozinha, limpando as mãos no avental. Patrão, você parece que viu um fantasma. O que é isso? Ele mostrou o bilhete, a voz embargada. Ana leu, os olhos se arregalando. Meu Deus, Miguel. Isso é destino. Você tem que encontrá-lo. Ela era assim, prática e romântica, uma mulher que lutara contra a rejeição da família nos anos 90 para viver seu amor com Sofia, uma pintora. Vá atrás dele. Antes que o tempo nos roube mais.
Miguel passou a noite em claro, o bilhete na mesa de cabeceira de seu apartamento modesto em Alfama, com vista para as colinas iluminadas. Memórias inundavam, o cheiro de sal e eucalipto em Cascais, onde eles fugiam para dias roubados, o som da guitarra de João tocando fado improvisado só para ele, a dor da separação, quando uma carta final chegara, não de amor, mas de adeus, escrita sob coação. Esquece-me, Miguel. Pelo teu bem. Ele obedecera, ou tentara, construindo uma vida de sucessos culinários que mascaravam o vazio. Mas agora, aos 52, com o corpo marcado por anos de trabalho árduo e o coração ainda jovem de anseios, ele sentia o chamado. Amanhã, ele procuraria João. Ou morreria tentando. O dia seguinte amanheceu claro, o sol de dezembro aquecendo as ruas de Lisboa como um beijo tímido. Miguel fechou o restaurante por uma hora, algo inédito, e dirigiu seu velho Fiat até Sintra, as montanhas verdes e palacianas desfilando pela janela como páginas de um conto de fadas sombrio. O endereço viera de uma busca rápida. João vivia numa casa simples nos arredores, perto da Quinta da Regaleira, o lugar de mistérios e posses iniciáticos que eles visitavam em segredo na juventude. Miguel estacionou, as mãos suadas no volante, e caminhou pela trilha de pedras, o coração martelando como um tambor de carnaval. A casa era uma vila branca com jardim de azáleas, jasmins florescendo fora de estação como se desafiassem o inverno. Ele bateu à porta, o som ecoando como um verdito. Passos lentos, e então a porta se abriu. Lá estava João, mais magro, linhas de riso e dor gravadas no rosto, mas os olhos eram os mesmos, um oceano de promessas não cumpridas. Miguel, murmurou ele, a voz rouca de incredulidade. Como? Miguel ergueu o bilhete, tremendo. Eu encontrei isso. Ontem. E vim porque nunca parei de te amar. O silêncio que se seguiu foi um abismo. João piscou, recuou um passo, convidando-o a entrar com um gesto hesitante. A sala era um santuário de livros, pilhas de volumes de Pessoa e Saramago misturadas a fotos emolduradas, uma vida solitária, sem parceiro visível, apenas gatos e memórias. Eles sentaram-se no sofá gasto, o bilhete entre eles como uma ponte frágil. Eu o escrevi na noite antes de partirem, confessou João, a voz baixa. No Porto, sob as cobertas, com uma lanterna. Pensei em te mandar, mas o medo. Meu pai ameaçava-me deserdar, mandar-me para o exílio. Então guardei, e ele se perdeu nos livros que mandei para a tua mãe anos depois, quando soube que ela adoecera. Miguel sentiu uma onda de raiva misturada a alívio. Por que agora? Por que me deixar pensar que você me odiava? Lágrimas brotaram nos olhos de João. Eu nunca odiei. Eu fugi, Miguel. Casei-me com uma mulher por pressão, tive uma filha, divorciei-me nos anos 90 quando o mundo mudou um pouco. Mas sempre te amei, em silêncio. Li teus artigos nos jornais, provei tua comida em segredo, visitando o sabor do Tejo como um fantasma. Tu eras o amor da minha vida, e eu o teu perseguidor invisível. A revelação caiu como um raio. João seguira. Observara de longe. Miguel se levantou, o peito oprimido. Isso é loucura. 30 anos de mentiras, de dor. Como podemos consertar isso? João se aproximou, tocando seu braço pela primeira vez, um toque elétrico que reacendeu chamas adormecidas. Não consertamos. Recomeçamos. Mas devagar, Miguel. O mundo mudou, mas nós envelhecemos com cicatrizes. Eles conversaram por horas, o sol subindo alto, revelando camadas de vidas paralelas. João contara de sua filha, agora uma advogada em ativismo que era no Porto, que o encorajara a sair do armário publicamente. Miguel falara de Ana e Sofia, de como o restaurante se tornara refúgio para a comunidade. Mas sob as risadas, havia tensão, o medo de que o passado repetisse, de que a família de João, ainda viva e conservadora, interferisse. Quando Miguel partiu, prometendo voltar, o beijo na bochecha foi casto, mas carregado de promessas. De volta a Lisboa, Miguel mergulhou no trabalho, mas o bilhete mudara tudo. O menu de Natal ganhou toques pessoais, um prato de robalo grelhado com ervas de Sintra, em homenagem a João. Ana notou, cutucando-o com o cotovelo. Então, o fantasma tem nome e endereço. Conte tudo. Ele riu, mas por dentro, o conflito fervia. E se João recuasse? E se o amor de outrora fosse ilusão? Numa noite chuvosa, ele recebeu uma mensagem: jantar amanhã. Minha casa. Trago vinho do Douro. O coração dele dançou. O jantar em Sintra foi um banquete de memórias. João cozinhara, mal, admitiu com riso, um ensopado simples que Miguel elogiou exageradamente. Vinho fluía, histórias jorravam,
as fugas para o Algarve, os sonhos de abrir um café juntos em Paris. Mas então veio o conflito. Eu tenho medo, João, confessou Miguel, o copo tremendo. Depois de tudo, e se formos fracos demais para isso? João pegou sua mão. Então seremos fracos juntos. Mas tenta. Dias viraram semanas, encontros se multiplicaram. Caminhadas em Belém, mãos roçando casualmente, jantares no sabor do Tejo, onde João sentava no balcão, olhos fixos em Miguel como nos velhos tempos. A comunidade notou, Ana e Sofia os convidaram para um jantar que era, cheio de risos e tosse a amores tardios. Mas a sombra pairava, a família de João. O irmão mais velho, um banqueiro em Lisboa, ligou um dia, voz gélida. Ouvi rumores. Pai está doente, e você volta a essas aberrações. Pense na herança. João desligou, furioso, mas o veneno infiltrou-se. Miguel sentiu o pânico crescer. Ele, que enfrentara críticas por ser gay abertamente no negócio, agora temia perder João para o dever filial. Não vá, implorou numa noite de tempestade, chuva batendo nas janelas de Alfama. Fique comigo. João hesitou, o rosto tormentado. Eu amo você, Miguel. Mas a família. É uma prisão que eu nunca quebrei. Eles se abraçaram, o silêncio pesado, e naquela noite, o primeiro beijo verdadeiro veio, suave, demorado, um bálsamo para feridas antigas. Mas o destino, caprichoso como o fado, preparava uma reviravolta. Uma semana depois, Ana correu para a cozinha do restaurante, ofegante. Miguel, olha isso. Era um artigo no jornal local, professor aposentado expõe diário de amor proibido dos anos 80, história de coragem em Portugal pós-revolução. Assinado por João. Ele publicara trechos de um diário, anónimo no início, mas com detalhes que gritavam sua história. O mundo explodiu, entrevistas, ativistas celebrando, mas também ódios online, trolls revivendo preconceitos. João Almeida, o traidor da família, gritavam comentários. Miguel correu para Sintra, o coração em pânico. Encontrou João na varanda, pálido, o telefone tocando sem parar. Porquê? Perguntou Miguel, voz quebrada. Eu pensei que estávamos protegidos. João virou-se, olhos flamejantes. Porque eu cansei de esconder. Minha filha me convenceu, é hora de honrar nosso amor, publicamente. Mas agora. Meu pai sofreu um ataque cardíaco ao ler. A culpa caiu como um manto. Miguel abraçou-o, mas o conflito os rasgou. Você me arrastou para isso sem me consultar, gritou Miguel, pela primeira vez em raiva. João recuou. Ou eu luto, ou morro no silêncio. Escolhe, Miguel. A separação veio como um corte de faca afiada. Dias de silêncio, o restaurante parecendo vazio sem o rosto de João no balcão. Miguel afundou no trabalho, mas o artigo viralizara a sua história também, repórteres batiam à porta, amigos o apoiavam, mas a dor era um abismo. Ana, sábia como sempre, arrastou para uma manifestação que era em Lisboa, bandeiras arco-íris tremulando ao vento do Tejo. Lute por ele, Miguel. O amor não é receita fácil. Enquanto isso, em Sintra, João velava o pai no hospital, um homem endurecido pela velhice e arrependimentos. Numa noite de vigília, o velho sussurrou, eu errei com você, filho. Li o diário. Perdoe-me. Lágrimas caíram, uma ponte frágil entre gerações. João ligou para Miguel às 3 da manhã. Vem. Por favor. Miguel dirigiu sob chuva torrencial, o para-brisa embaçado como sua visão. No hospital, encontrou João exausto, mas com um brilho novo. Ele pediu para te ver, disse João. O pai de João, tubos e monitores ao redor, estendeu a mão fraca. Obrigado por amá-lo quando eu não pude. Foi um perdão roubado ao destino, um momento de cura inesperada. Mas o verdadeiro clímax veio dias depois, no funeral do pai. A família reunida, olhares hostis, mas a filha de João, Clara, ergueu a voz, pai amava como amava, e nós o honraremos assim. Miguel estava lá, de mão dada com João, enfrentando os murmúrios. Um tio gritou acusações, mas Clara rebateu com fatos, leis mudadas, Portugal progredindo. A tensão explodiu numa discussão acalorada, cadeiras derrubadas, mas no fim, um silêncio reflexivo. A família rachou, mas uma sobrinha jovem se aproximou, tio João, eu te apoio. Sempre soube. De volta à vida, Miguel e João reconstruíram. O restaurante sediou um evento de lançamento do livro completo de João, Amor nas Sombras do Tejo, lotado de aliados, lágrimas e aplausos. Miguel cozinhou um banquete de reconciliação, pratos que misturavam Douro e Sintra, sabores de origens entrelaçadas.
Na cozinha, longe dos olhares, João sussurrou: Eu te amei por toda a vida, Miguel. E agora, viveremos o resto dela. Anos de dor deram lugar a uma paz profunda. Eles viajaram para o Algarve, mãos entrelaçadas em praias douradas, adotaram um cachorro resgatado, chamando-o de Camões. Aos 55, Miguel fechou o restaurante por uma lua de mel tardia em Paris, o sonho de juventude realizado. João publicou mais, tornando-se voz para amores tardios. A comunidade o celebrava como símbolo de perseverança. Mas o maior presente foi o dia-a-dia, cafés na varanda de Alfama, cozinhando juntos com risos sobre erros passados, noites de fado onde João cantava para Miguel, olhos nos olhos. O bilhete antigo, emoldurado na parede, era lembrete: o amor, uma vez encontrado, não se perde, apenas espera o momento certo para brilhar. E assim, sob o céu eterno de Portugal, dois corações batiam como um, provando que o tempo cura, mas o amor transcende. O eco do funeral ainda ressoava em Sintra quando Miguel acordou com o sol filtrando pelas cortinas de linho da casa de João. Era janeiro de 2026, o ar fresco carregado de pinheiros e oceano, mas dentro dele, uma calmaria nova se instalava. João dormia ao lado, respiração ritmada, o braço jogado casualmente sobre o peito de Miguel, um gesto simples que parecia milagre após décadas de solidão. Ele se esgueirou da cama, desceu à cozinha e preparou café forte, torradas com azeite e tomate, um ritual matinal que ancorava sua alma inquieta. Enquanto o aroma se espalhava, Miguel refletiu sobre o turbilhão recente. O artigo de João não fora mero capricho, era catarse, um grito contra o silêncio que o sufocara. Mas o preço, o colapso da família, os olhares cortantes no cemitério, pesava. Clara, a filha de João, ligara na noite anterior: pai está em paz agora, Miguel. E vocês? Vem para o Porto no mês que vem. Quero conhecer o homem que salvou meu pai de si mesmo. Riso e lágrimas misturaram-se na voz dela, uma ponte entre o passado e o futuro. João desceu, cabelo despenteado, sorriso sonolento. Bom dia, chefe. O cheiro está divino. Eles comeram na mesa de madeira gasta, conversando sobre banalidades, o tempo, um novo livro de João, um fornecedor de peixe para o restaurante. Mas sob a superfície, correntes profundas fluíam. E agora? Perguntou Miguel, pousando a xícara. Sua família. Eles nos odeiam. João pegou sua mão. Nem todos. Clara é nossa aliada. E o resto? Tempo, amor. Como na cozinha, ingredientes crus viram banquete. Eles decidiram morar juntos, uma escolha prática e emocional. A casa de Sintra, com seu jardim labiríntico, tornava-se lar. Miguel manteve o restaurante em Lisboa, viajando nos dias úteis, mas fins de semana eram santuários, caminhadas pela pena, piqueniques na regaleira, onde outrora juras foram feitas. João retomou aulas particulares de literatura para jovens inspirado pelo próprio filho espiritual que Miguel se tornara em suas histórias. Mas o conflito não dormia. Uma tarde de fevereiro, durante uma visita ao Porto para ver Clara, o passado irrompeu. O irmão de João, Rui, esperava na porta do apartamento dela, rosto vermelho de fúria. Você destruiu a família, João. Pai morreu por sua culpa, expondo segredos podres. Clara interveio, mas as palavras voaram como facas, acusações de egoísmo, de trair tradições portuguesas. Miguel ficou em silêncio, o peito apertado, revivendo o medo de 1985. João rebateu calmamente: pai morreu em paz, Rui. Perdoando. E você? Ainda preso no ódio. A discussão escalou, Rui saindo batendo a porta, mas o dano estava feito. Naquela noite, no Hotel Ribeirinho, Miguel confrontou João. Eu não aguento mais fugas. Se sua família nos caça, como vamos construir? João, olhos úmidos, admitiu: eu temo perder você para isso. Mas fugir não é opção. Eles choraram, se abraçaram, e na manhã seguinte, Clara os reuniu para um café tenso. Rui é amargo, tios. Mas eu os amo. E a primos que apoiam, lembrem-se da manifestação. O incidente catalisou mudança. João escreveu uma carta aberta, publicada num blog LGBTQ+ português, contando a dor familiar sem rancor, convidando diálogo. Respostas choveram, apoio de desconhecidos, até uma mensagem de uma prima: eu sinto muito. Venham ao batizado do meu filho. Era um fio de esperança, sendo a teia de reconciliação. Enquanto isso, em Lisboa, o sabor do Tejo fervilhava. Ana sugeriu um evento, Noites de Histórias onde clientes compartilhariam relatos. Miguel e João foram os primeiros, lendo trechos do diário sob luzes suaves, o público hipnotizado.
Risos, aplausos, lágrimas, um catártico coletivo. Um jovem garçom, recém-saído do armário, confidenciou a Miguel: vocês me dão coragem. O restaurante, outrora refúgio pessoal, virava farol. Mas uma surpresa aguardava. Em março, durante uma feira gastronómica em Évora, Miguel recebeu um envelope anónimo. Dentro, uma foto antiga, ele e João, 22 anos, rindo numa praia do Algarve, com uma nota: eu sempre soube. Amo vocês. Tia Maria. A tia idosa de João, muda por décadas, revelava-se aliada secreta. Ela os convidou para jantar em sua quinta no Alentejo, uma noite de vinhos e confissões. Eu guardei esse amor no coração, disse ela, frágil mas firme. Não deixem o ódio vencer. O encontro curou mais uma ferida, mas o destino testava. João adoeceu, uma gripe que se arrastou, revelando fadiga crónica de anos reprimidos. Miguel cuidou dele, sopas e remédios, noites de vigília que aprofundavam laços. Você me salva todo dia, murmurou João, febril. Miguel, aterrorizado, prometeu: nunca mais sozinho. Recuperado, João propôs: casemo-nos. Oficialmente. Em Portugal, o casamento gay era lei desde 2010, mas para eles, era revolução pessoal. A cerimônia veio em maio, numa capela pequena em Óbidos, vila medieval de amores literários. Clara oficiou como testemunha, Ana e Sofia dançaram com eles sob estrelas. Não houve família hostil, apenas aliados escolhidos, um banquete de pratos fusionados, bacalhau com toques de Sintra. Mas o clímax se aproximava. Rui reapareceu, não com raiva, mas com uma carta do pai, lida em testamento: perdoem-me por falhar. Amém livremente, como eu não pude. Era o perdão final, rasgando véus. Rui, quebrado, abraçou João: eu errei. Seja feliz. Com isso, a vida floresceu. Viagens à Itália, onde Miguel aprendeu massas para novos menus, aulas de surf em Nazaré para João, rindo das quedas. O livro de João virou best-seller, financiando uma fundação para jovens LGBTQ+, em Portugal rural. Miguel expandiu o restaurante, com um canto Memórias do Tejo, dedicado a histórias como a deles. Aos 53, eles adotaram rotinas, manhãs de mercado em Lisboa, tardes de escrita e cozimento. O amor, agora maduro, era quieto, toques casuais, olhares que diziam tudo. O bilhete antigo, na cabeceira, sussurrava: amado por toda a vida, sim, mas vivido agora. Verão de 2026 trouxe calor opressivo a Portugal, mas em Alfama, o apartamento de Miguel e João era o oásis de brisa marinha pelas janelas abertas. Eles alternavam casas agora, Sintra para retiros, Lisboa para agito, uma dança de compromissos que espelhava seus corações entrelaçados. Miguel acordava cedo, o sol tingindo as paredes de ocre, e preparava ovos mexidos com chouriço, enquanto João, ainda sonolento, lia jornais na varanda, óculos escorregando no nariz. A vida pós-casamento era um equilíbrio delicado. O sabor do Tejo prosperava, com reservas lotadas graças à fama do casal. Clientes pediam o prato dos amantes, uma criação de Miguel, salmão defumado com molho de maracujá e ervas de Sintra, simbolizando doçura azeda do passado. Ana, promovida a sócia, gerenciava o dia-a-dia, dando a Miguel liberdade para projetos. Vá curtir seu poeta, brincava ela, pescando. João, revitalizado, lançava a fundação Vozes Esquecidas, ajudando jovens em vilas como a de sua infância no Minho. Cartas chegavam: seu livro me deu forças para contar à família. Ele respondia pessoalmente, mas o stress acumulava: reuniões em Faro, palestras em Coimbra. Miguel notava as olheiras, o cansaço disfarçado. Desacelera, amor, pedia, massageando ombros tensos à noite. O primeiro conflito surgiu sutilmente. Em julho, Clara anunciou gravidez, um neto para João, alegria misturada a pavor. E se eu for um avô ruim, como pai, confessou ele a Miguel, durante um piquenique no Monsanto. Miguel riu: você é a luz. Ensine-lhe amor. Mas inseguranças borbulhavam, João mergulhava mais no trabalho, ausente em jantares. Então veio a reviravolta. Uma entrevista na RTP, para promover a fundação, viralizou negativamente. Um comentarista conservador, eco de velhos tempos, acusou João de glorificar depravação e questionou a moral de seu casamento. Trolls online atacaram, velhos tarados destruindo valores portugueses. Miguel, vendo as notificações, sentiu o baile subir. Ignore, disse, mas João, ferido, isolou-se. A briga explodiu numa noite de agosto, trovões e quando sobre o Tejo. Miguel chegara exausto de um catering, encontrando João bebendo uísque sozinho. Por que você não luta de volta?
Escreva, fale, urgiu Miguel. João rebateu, e você? Sempre o herói na cozinha, mas foge do escrutínio. Palavras cortantes voaram, acusações de codependência, de não entenderem as batalhas um do outro. Miguel saiu porta afora, caminhando sob chuva até o cais, onde se sentou, encharcado, chorando. Eu o amo demais para perdê-lo assim. Horas depois, João o encontrou, guarda-chuva na mão, olhos vermelhos. Desculpa. O medo me consome, de falhar com Clara, com você. Eles se abraçaram ali, chuva lavando mágoas, prometendo terapia de casal. Um conselheiro que era em Lisboa os guiou, sessões onde desenterravam raízes, o trauma da separação jovem, o peso do bilhete não enviado. Outono trouxe renascimento. Eles participaram de um retiro LGBTQ+, nas serras da Serra da Estrela, caminhadas e círculos de partilha que os uniram mais. Miguel aprendeu a vulnerabilidade de João, o poeta que mascava dor com palavras. João viu a força quieta de Miguel, o chefe que temperava a vida com paciência. Mas o destino girava. Em outubro, Rui, o irmão, ligou, preciso de ajuda. Meu casamento acaba, e é por causa de coisas que eu enterrei. Revelação chocante, Rui, casado há 25 anos, confessava atração por homens, sufocada por vergonha. João, hesitante, convidou-o para jantar em Sintra. A noite foi tensa, Rui, rígido no terno, admitindo, eu invejei você, irmão. Pai nos quebrou a todos. Miguel mediou, servindo vinho e histórias. O amor não é prisão, disse. Aos poucos, Rui se abriu, chorando por anos perdidos. Não era perdão instantâneo, mas semente. Ele começou terapia, visitando mais, até trazendo a ex-mulher para um churrasco familiar improvisado. Clara deu à luz em novembro, um menino chamado Tejo, em homenagem ao rio que unia tudo. João, avô radiante, segurou primeiro, lágrimas caindo. Miguel, ao lado, sentiu completude, uma família tecida de fios partidos. Natal os encontrou no sabor do Tejo, mesa longa com aliados, Ana, Sofia, Clara, Rui e até tia Maria. Pratos fumegantes, canções de fado suave. João ergueu taça, pelo amor que vence sombras. Miguel sorriu, mão na dele sob a mesa. Mas uma surpresa final, um envelope de um editor estrangeiro. O livro de João seria traduzido, para inglês, espanhol. Vamos a Nova York, propôs ele. Miguel, olhos brilhando, assentiu. O ano fechava com promessas, o bilhete antigo agora talismã de futuro. Inverno de 2026 a 2027 foi rigoroso, neve rara nas colinas de Sintra, mas o calor entre Miguel e João aquecia tudo. Com o neto Tejo, visitas ao Porto viraram rotina, trens de alta velocidade cortando vinhedos do Douro como veias de vinho tinto. João, avô devoto, lia poemas para o bebê, voz melodiosa e quando no apartamento de Clara, enquanto Miguel preparava purês de frutas locais, rindo das caretas do pequeno. A fundação crescia, agora com capítulos em Faro e Coimbra, financiada por doações pós-livro. João viajava mais, mas Miguel o acompanhava quando possível, transformando palestras em aventuras. Uma em Évora terminou com tour de vinhos no Alentejo, beijos sob estrelas no céu seco. Você é meu vinho, sussurrava Miguel, embriagado não só pela bebida. Porém, sucesso trazia sombras. Em fevereiro, um documentário sobre amores que era em Portugal, Sombras do Tejo, contatou João. Eles queriam filmar sua história, incluindo entrevistas com família. Rui concordou, mas hesitante, não quero expor minha jornada ainda. Clara incentivou, é cura coletiva, tio. Miguel, pragmático, viu a oportunidade, pode ajudar outros como nós. Filmagens começaram em março, câmaras capturando caminhadas em Belém, cozinhas do sabor do Tejo, varandas de Alfama. Diretor, um cineasta gay de 30 anos, Pedro, era sensível, mas pressionava por drama. Mostrem a briga no hospital, sugeria. João resistia, não é novela. É vida. Tensão cresceu, noites de edição viravam discussões, Miguel sentindo-se coadjuvante em sua própria saga. O clímax veio numa cena recriada, a descoberta do bilhete. No set em Sintra, Miguel encontrou o envelope, mas emoção real transbordou, lágrimas autênticas, voz falhando. Pedro aplaudiu, mas depois, em particular, perguntou, e o conflito atual? Algo para apimentar. João explodiu, nossa vida não é entretenimento. Saiu do set, deixando Miguel para acalmar águas. Naquela noite, em casa, a discussão foi feroz. Você me arrasta para isso, mas foge quando dói, acusou Miguel.
João rebateu: eu exponho para libertar, não para a fama. Palavras feriram, e quando inseguranças, Miguel temia ser o marido do escritor, João, ser reduzido a vítima. Eles dormiram separados pela primeira vez desde o casamento, o silêncio como geada. A manhã trouxe humildade. Clara ligou, preocupada. Tejo chorou a noite toda, sente a distância de vocês. Pedro, arrependido, veio pessoalmente, desculpem. Foquemos na essência. Sessões recomeçaram, mais autênticas, Rui compartilhando sua jornada tímida, tia Maria contando segredos guardados. Mas o destino testou mais. Durante filmagens no Porto, Rui sofreu colapso nervoso, confidenciando a João: eu encontrei alguém. Um homem. Mas medo me paralisa. João, solidário, o encorajou a falar no documento. Rui recusou inicialmente, mas após conversa com Miguel, coragem é contagiosa, cunhado, concordou. A cena, crua e emocional, tornou-se coração do filme. Abril trouxe festivais, o doc estreou em Lisboa, plateia em prantos, aplausos ensurdecedores. Críticas elogiaram a autenticidade portuguesa de amor resiliente. Prémios seguiram, um em Cannes, viagem que Miguel e João transformaram em lua de mel estendida, passeios por Provence, mãos dadas em vinhedos. De volta, a fundação explodiu em doações. Eles contrataram equipe, focando em regiões rurais onde preconceito persistia. Um projeto, Cozinhas Comunitárias Kier, onde Miguel ensinava receitas como metáforas de cura, misturar é unir, mesmo opostos. Conflitos menores surgiam, ciúmes bobos de fãs de João, fadiga de viagens, mas terapia os fortalecia. Verão os pegou em férias no Açores, ilhas vulcânicas espelhando paixões internas, banhos termais, trilhas onde juras se renovavam. Outono trouxe Tejo engatinhando, alegrias de avós. Rui, agora namorando abertamente um professor, visitava mais, curando laços fraternos. Uma ceia de família em Sintra selou, pelo Tejo, rio que nos leva adiante. O ano fechava com o bilhete em exposição no museu que era em Lisboa, artefato de história viva. Miguel e João, assistindo visitantes tocarem no Reverentes, sorriam. Amor, descoberto tarde, era eterno. 2027 amanheceu com promessas, mas Portugal enfrentava secas, e com elas, metáforas para a alma. Miguel e João, agora ícones discretos, equilibravam fama com privacidade. O sabor do Tejo ganhou estrela Michelin, forçando a expansão, um segundo local em Cascais, à beira-mar onde memórias jovens pulsavam. Inauguração em maio foi evento, celebridades Kier, fado ao vivo, mas para Miguel, o brilho era João cortando a fita, sussurrando, nosso império de sabores. A Fundação, Vozes Esquecidas, abria centros, em Évora, um para jovens trans, em Coimbra, Biblioteca de Literatura LGBTQ+. João, palestrante incansável, viajava, mas Miguel notava exaustão, noites de insonia, mãos trêmulas. É o estresse acumulado, diagnosticou o médico, prescrevendo repouso. Mas João resistia, não posso parar agora. Conflito borbulhava. Em junho, durante uma gala beneficente em Lisboa, um doador conservador, disfarçado de aliado, confrontou João. Seu ativismo é bom, mas casamento gay ainda divide famílias. Palavras ecoaram o pai, e João, bebendo demais, retrucou publicamente, gafe que viralizou. Mídia sensacionalista torceu, ativista que era ataca benfeitores. Miguel, lendo manchetes no café da manhã, explodiu, você joga lenha na fogueira. Pense na fundação. João, de ressaca emocional, rebateu, e você? Sempre o moderado, temendo ondas. A briga escalou, Miguel saindo para o restaurante, onde Ana o encontrou socando massa com fúria. Ele tem razão em lutar, mas vocês precisam de equipe para proteger. Dias de gelo se seguiram. João isolou-se em Sintra, escrevendo furiosamente, Miguel mergulhou em receitas, criando pratos picantes de raiva, piripiri em excesso. Clara mediou via videochamada, vocês são como Tejo e o mar, colidem, mas se fundem. Eles se reconciliaram num fim de semana em Tomar, convento templário como símbolo de segredos revelados, caminhadas, confissões à luz de velas, amor reavivado em lençóis frescos. Mas o clímax se avizinhava. Em julho, um escândalo, vazamento de e-mails da Fundação, alegando desvio de fundos, falsos, plantados por extremistas online. Mídia atacou, o amor que era golpe. Ações caíram, doadores fugiram. João, devastado, considerou fechar tudo. Eu falhei, murmurou, deitado no sofá, olhos vazios. Miguel, vendo o homem que amava desabar, mobilizou. Com Ana e Pedro, do DOC, investigaram, trilha levava a um grupo anti-LGBTQ+, em Braga.
Provas reunidas, polícia agiu, prisões, retratações públicas. Mas dano estava feito, João entrou em depressão, cancelando eventos, sombras de 1985 retornando. Miguel arrastou para terapia intensiva, retiro em Monchique, serras algarvias de eucaliptos curadores. Lá, sob cachoeiras, João chorou, medo de ser o vilão eterno. Miguel, segurando-o, você é herói. Nós reconstruímos. Juntos, escreveram um comunicado, vulnerável, honesto, chamando aliados de volta. Respostas inundaram, celebridades doando, jovens voluntários. Setembro trouxe renascimento. A Fundação reabriu maior, com auditorias transparentes. Um novo projeto, cozinhas de cura, workshops onde Miguel ensinava, João facilitava círculos de fala. Em Faro, um rapaz trans confidenciou, vocês me salvaram. Lágrimas coletivas selaram laços. Rui, fortalecido, juntou-se ao conselho, trazendo expertise financeira. Família expandia, tia Maria alugou a quinta, lar para retiros. Tejo, agora falando, chamava-os Vovô Amor. Outono os pegou em Nova York para lançamento internacional do livro. Multidões, mas eles escapavam para Central Park, mãos dadas como em Alfama. Mundo mudou, mas nosso amor é âncora, disse João. Inverno fechou com ceia ampliada, aliados, família remendada. Sob luzes de Natal, Miguel ergueu taça, pelo bilhete que nos trouxe aqui. João sorriu, beijando-o, e pela vida que escrevemos juntos. 2028 despontou com renovação, Portugal florescente pós-secas, vinhas carregadas como corações plenos. Miguel e João, aos 55, sentiam juventude renascer, cabelos grisalhos, mas passos leves. O império crescia, sabor do Tejo em Cascais abria, menu com toques de João, saladas poéticas de ervas silvestres. Inauguração, fado e leituras, Tejo correndo entre mesas, Clara grávida novamente. A Fundação solidificava, centros em todo o país, parcerias com o E para Direitos Quer. João, equilibrado, delegava mais, focando escrita, Memórias de Rui em coautoria, livro sobre Irmandade Tardia. Miguel expandia, cozinhas de cura para Espanha, viagens curtas cheias de risos em trens. Conflitos minguavam, mas não sumiam. Em abril, Pedro propôs sequência do Doc, Amor após as sombras. Empolgação inicial, mas filmagens reviveram dores, entrevistas com trolls reformados, cenas tensas. João hesitou, não quero espetáculo. Miguel mediou, é legado, mas nos nossos termos. Clímax Sutil veio em maio, aniversário de 30 anos da separação. Eles recriaram o primeiro encontro na Praça do Comércio, mas com torcida surpresa, Ana, Sofia, Clara, Rui, tia Maria, todos com cartazes, amor eterno. Lágrimas, abraços, João leu o bilhete atualizado, eu te amo mais que nunca, nesta vida plena. Verão os levou ao Douro, cruzeiro por vales, vinhos provados como promessas. Rui, agora casado com seu amor, juntou-se, brindando, obrigado por me libertar. Família unida, piqueniques com Tejo e o novo bebê a caminho. Outono trouxe prémios, João, medalha cultural, Miguel, cookbook best-seller com receitas Quer. Lançamento em Belém, onde tudo começou, círculo fechado. Inverno, ceia em Alfama, luzes no Tejo, fado de Amália e quando. João, de joelhos, entregou anel novo, renovemos votos, todo o ano. Miguel, rindo através de lágrimas, sim, para sempre. Anos fluíram, viagens à Ásia, aprendendo sabores exóticos, netos crescendo em lares de amor aberto. Aos 60, eles aposentaram parcialmente, restaurante para Ana, fundação para Clara. Dias de jardim em Sintra, noites de estrelas, mãos entrelaçadas. O bilhete, relicário, lembrava, amado por toda a vida, sim, e vivido em plenitude. Portugal, testemunha, sorria.